Palavra com o pastor Sérgio, na liberdade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui. Agradecer ao pastor Davi Júnior, que passou ali por nós em Volta Redonda e deixou marcas, Deixou ali para nós alguma coisa de positivo, de importante, nós aprendemos. E eu quero agradecer ao pastor Davi Júnior e dizer a ele que Deus usou muito para me abençoar e que eu sou grato a Deus e a ele. Amém, meu pastor? Quando você falar, eu tenho que estar aqui, não tem jeito. Você falou, eu tenho que obedecer. Quero agradecer muito o Davi Júnior, quero agradecer a igreja, agradecer ao meu pastor Davi Cabral, homem que eu tenho respeitado, amado de todo o meu coração. E estou muito feliz por estar aqui, irmãos. Nesses anos que eu estou na Assembleia de Deus, eu falei com a Léa lá no carro, falei: Léa, o Davi Júnior ele vai rir de mim, porque ele vai falar assim: Sérgio, eu não acredito que você nunca veio em Resende. Mas, irmãos, o trabalho, as atividades, algumas festas que tinha aqui, não casava o horário, não dava jeito, e eu agradeci muito a Deus por hoje estar aqui com os irmãos. Eu estive uma vez aqui em Resende, mas não aqui na sede, fui em outro lugar. Mas eu gostaria de nessa noite louvar a Deus e agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso. E este culto nessa noite, irmãos, parece que nós entramos dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Eu não sei se você pode glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, porque é o que eu estou sentindo aqui nessa noite. E nós estamos aqui envolvidos na unção de Deus, na graça de Deus, na glória de Deus. Esse dia foi um dia bastante tenso, porque eu tinha um compromisso hoje com o departamento. Passamos o dia com alguns coordenadores. Agora à noite está tendo festa dos Gideões lá na nossa sede, mas eu pedi desculpa aos irmãos, deixei lá o segundo, o terceiro, e o departamento de família está cooperando com a festa lá, e vim aqui atender o meu pastor Davi Júnior. Mas eu tenho certeza que Deus está abençoando lá também, tanto como está abençoando aqui. Amado, sem mais delonga, gostaria que você se colocasse de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Hebreus, no capítulo de número 10, apenas o versículo de número 39. O tema que o nosso irmão nos passou, quando a minha esposa atendeu o seu telefonema, está baseado em 1 Coríntios. Não saia da sua posição. É isto mesmo? Não saia da sua posição. E eu quero trazer uma palavra que Deus tem posto no meu coração. Está escrito assim, Hebreus, capítulo de número 10, verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você pode repetir essa leitura? Nós, porém, 1, 2, 3 e... Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Então eu quero crer que haja o que houver, caia chumbo ou canivete, você não é daquele que volta para trás, amém? Diga para o seu irmão: irmão, olha, há o compromisso aí, nós não vamos olhar para trás. Deus está contando conosco. Aleluia. Diga para o seu irmão: se você quiser desistir, você desistiu ou não? Fecha os teus olhos um minuto. Senhor Deus e Pai, derrama sua graça.
ó Deus, uma vez mais na minha vida. A tua igreja já está abençoada, nós estamos aqui debaixo da tua unção, eu estou percebendo isso, mas eu, teu servo, sou humano, sou limitado, e eu dependo da tua graça, ó Deus, e peço que faças de mim um instrumento para edificar a fé dos teus filhos e abençoar essa festa aqui nesta noite. Nós estamos aqui debaixo da tua graça, da tua obediência, e pedimos esta bênção sobre as nossas vidas. O Senhor conhece o profundo, a alma, o coração, e a tua palavra, ela vai até as juntas, medula, ela vai ao profundo, aonde nenhum outro instrumento pode chegar, e ela revela, ela fala, ela consola, ela nos desperta, e que isto aconteça nesta noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu querido, dando glória a Deus e louvando a Jesus. Amados, eu gostaria de trazer um tema sobre esta palavra que nós lemos aqui nessa noite. E o tema que eu pus no meu coração, que Deus me deu, que Deus me abençoou, é a trajetória espiritual de um cristão verdadeiro. E qual é o segredo para a sua vitória, para o seu sucesso, para ele chegar até o fim? Quando eu falo sucesso, não é esse sucesso que o mundo entende. Quando eu falo sucesso, eu falo de começar uma carreira e terminar a carreira. Eu falo de começar uma caminhada e chegar até o final dessa caminhada. Eu não estou falando aqui de um sucesso particular. Alguns vão ter sucesso particular, sim, porque faz parte de um projeto de Deus. Mas isso em si não é a regra é você começar e terminar, amém? Bendito seja o nome de Jesus. Pastor Sérgio, o que é uma trajetória? A trajetória espiritual, ela é um curso, é o caminho em que a vida de um cristão percorre. E dentro desse período em que nós vamos caminhando, esse período ele pode estar envolvido com fatos ruins, pode estar envolvido com fatos bons, pode estar envolvido com vitórias, com alguns momentos de fraqueza ou de fracassos. Esse período ele pode trazer uma história. Se eu perguntar, por exemplo, para o nosso querido irmão, que já tem uma certa idade e creio que bastante tempo de crente, a história dele pode ser totalmente diferente da minha. Eu posso não ter passado por muita coisa que ele já passou. São trajetórias, são acontecimentos, e isso envolve a vida de todos nós. A trajetória espiritual, ela traz algo especial. O que é, pastor Sérgio? Eu gosto de dizer isso, é porque a vida do crente, dos obreiros, da igreja, do pastor, ela não é uma trajetória que acontece com acasos. A sua história, ela não está perdida dentro de um acaso. Aconteceu, Deus não está nem vendo. Não, a sua história, ela tem o olhar de Deus sobre ela, porque é dentro desse período de trajetória da sua vida que Deus vai desenrolar todos os propósitos e promessas que Ele te fez. Quantos podem exaltar e glorificar a Deus? Eu me lembro que eu estava a uma feita, cultuando numa igreja, novo na fé, nem imaginava, irmão, que eu ia ser pastor, pregar um dia. E o pastor que estava pregando naquela noite, dirigindo aquela igreja, eu estava lá atrás, uma igreja lotada. Ele deu um pulo no púlpito e disse, olhou assim no meio da multidão, ei você, vem aqui. Apontou o dedo, disse, você aí. E vieram me trazendo. Ele disse, olha, vai ser assim, ó, quando você vê, Deus vai desenrolando o mistério na sua vida, Deus vai desenrolando os projetos na sua vida, Deus vai fazer coisas que você nem está imaginando agora. Você está entendendo? Deus vai cumprir o que prometeu, Deus vai fazer o que prometeu, Deus vai caminhar com você, porque a sua vida é diferente de qualquer outra. Em que sentido? É diferente porque com você, comigo, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito,
Deus tem um plano, Deus tem algo para realizar. Você não está aí vestido de terno e gravata por acaso, você não está aí tocando o seu instrumento por acaso, você não está sentado nesse púlpito por acaso, você não pertence à Assembleia de Deus em Resende, Madureira, por acaso. Tudo isso faz parte de um projeto, de uma vontade soberana, a vontade de Deus. Agora preste atenção que quando nós lemos a carta do escritor aos Hebreus, nós vamos pesquisando a carta, nós vamos achar uma preocupação na mente dele. Qual é a preocupação quando ele inicia escrevendo a sua carta? Ele está preocupado com um grupo de cristãos que aceitaram Jesus, que ingressaram numa caminhada. Ele está preocupado com esse grupo de cristãos, deles desistirem, deles pararem, deles falharem, deles não mais continuarem. E quando nós lemos aqui, nós porém não somos daqueles que se retiram, ele não está falando com pessoas do lado de fora da igreja, ele está falando com crentes fiéis, verdadeiros dentro da igreja. O que é isto, pastor Sérgio? Significa que mesmo eu e você, sendo fiel, sendo verdadeiro, sendo íntegro, nós passaremos por momentos de balanço, nós passaremos por momentos decisivos, nós passaremos por um momento difícil, que às vezes vai balançar a estrutura da nossa fé, vai balançar, vai bambear o nosso chão, mas ei, não recue, porque o verdadeiro cristão, ele não volta para trás. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor aqui nessa noite? Pastor, por que eu estou sofrendo, meu irmão? Porque você é um crente fiel. Mas pastor, isso não pode estar acontecendo, faz parte do plano de Deus. E quando ele está escrevendo, ele está preocupado. Será? Qual é a capacidade desses crentes de chegar até o fim da estrada? Porque, irmão, veja bem, o começo é muito gostoso. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. O começo é maravilhoso, mas a questão está lá na frente. Aleluia. Está lá na frente. Está em você prosseguir a sua jornada. E é aqui que eu quero entrar nessa trajetória. Amados, eu quero falar para você nessa noite e citar aqui, eu achei na Bíblia 2 exemplos importantes que eu parei para analisar na palavra de Deus. 2 ministérios, 2 homens de Deus, 2 chamadas, uma chamada e um ministério que morreu. Uma chamada e um ministério que sobre tamanha prova triunfou. Aleluia! Eu quero falar para você hoje aqui, porque o nosso maior problema não é vir à igreja, é continuar vindo, é continuar trabalhando, é continuar com o mesmo entusiasmo, é continuar fazendo a obra de Deus com amor, é continuar pegando no arado para valer. A nossa dificuldade é esta, porque o tempo passa, a gente começa a esmurecer, parece que a gente começa a questionar Deus. Deus, cadê a promessa? Cadê a promessa? Cadê a promessa? E Deus está dizendo, continua, vai embora, vai em frente, vai que você não vai, eu não vou te falar a hora que ela vai acontecer, mas ela vai acontecer, vai caminhando, por isso que ele diz, olha, ei, crentes de Jerusalém, crentes de Judá, o cristão verdadeiro vai viver pela fé, e outra, ele não vai recuar em hipótese nenhuma. Pergunta para o irmão, você está pronto? Você vai recuar ou você vai continuar? Tem muita gente querendo recuar.
Tem muita gente querendo recuar. Oh, aleluia. Preste atenção aqui. 1 Reis, capítulo de número 13, vai nos trazer uma história de uma chamada maravilhosa que aconteceu na vida de um homem de Deus. 1 Reis traz a história de um momento que Israel viveu. Houve uma divisão dos reinos. O rei que assumiu o reino era Jeroboão. Jeroboão faz com que todo Israel peque contra o Senhor. Ele vai até Betel e transforma Betel em um centro de idolatria. E ele começa a fazer com que o povo deixe de ir a Jerusalém, com medo de perder o povo para o rei que ficou em Judá. A Bíblia vai me dizer o seguinte, a história vai me contar o seguinte, que muitos sacerdotes de Israel, muitos profetas, não concordaram com aquele sistema e começaram a migrar para Judá. Porém, houve um profeta que não quis mudar, estava apegado ao seu lugar, estava satisfeito ali com o seu lugarzinho, não queria abrir mão, e ele ficou. A Bíblia vai chamá-lo de profeta velho, de velho profeta. Esse não quis tomar uma atitude e mudar. E só que quando a gente não toma certas atitudes, a nossa mente, a gente começa a virar produto do meio. Foi o que aconteceu com aquele profeta. A unção que ele tinha, ele foi perdendo. Ele começou a aceitar aquela situação. Ele começou a olhar para Israel e achar que aquilo não tinha tanto problema. Deus, quando decide falar no meio com o rei Jeroboão, Deus começa a procurar um profeta para usar, e Deus não pôde contar com aquele profeta que morava em Betel. Ele já não tinha mais unção, ele já não tinha mais nada na vida, ele estava vazio, sem graça, sem nada. Quanto tempo tinha que ele talvez nem dobrasse o joelho para falar com Deus? Ele estava automaticamente desviado da presença de Deus, o seu ministério estava fracassado. Deus então chega ao olho dele e bate lá em Judá, e ele encontra um jovem, um rapaz. Eu imagino que aquele rapaz estava como eu e como você em alguns momentos. Senhor, quando é que o Senhor vai me usar? Senhor, me usa. Senhor, o Senhor, eu estou aqui na escola de profeta, eu quero ser usado. Senhor, e de repente parece que eu estou vendo Deus começar a usar o moço ali em Judá. Deus começa a dar um trabalho para ele em Judá. Deus coloca ele, eu vou trazer para os dias de hoje. Deus pega ele lá no meio da multidão, coloca ele de porteiro para ajudar ali o pastor. Daqui a pouco ele começa a fazer o trabalho, a igreja enxerga. Aí Deus olha, esse vai ser um profeta bom, traz ele para ser diácono, traz o profeta para ser diácono. E ele está fazendo um bom trabalho, está orando, está buscando. Então vamos consagrá-lo a presbítero. Traz ele a presbítero e o profeta vai crescendo. Eu imagino o profeta crescendo em Judá, se tornando conhecido, ganhando um ministério, ganhando uma fama. E Deus conta com ele. Deus chega numa certa hora e diz: chegou a hora Deus fazer o seu ministério despontar. Chegou a hora de eu pegar você e jogar no holofote. Chegou a hora de eu cumprir um propósito com você. Você vai partir, você vai para Betel, você vai para Israel, para o norte, e lá você vai profetizar contra o altar de Jeroboão. Eu imagino aquele profeta saindo cheio de alegria, cheio de gás, cheio de autoridade, meu querido. Ninguém parava na frente dele, ele estava cheio. Ele chega, a Bíblia vai dizer que ele chega em Betel, lá naquele local onde estava o rei reunido com a sua comitiva, prestando um culto idólatra. E a Bíblia diz que ele vai profetizar, e quando ele abre a boca contra o altar, diz a Bíblia que o altar se rachou. Aquela pregação foi tremenda, irmão. Que pregação maravilhosa, pastor Davi Júnior. Ele começou a pregar, e a pregação dele foi acompanhada de sinais. Eu tenho visto isso acontecendo. Eu vejo alguns meninos novos começando a pregar, cheio de gás, cheio de alegria. E quando eles pregam com autoridade, com unção, profetizam, entregam revelação. E Deus usa, alguns até contam experiência de curas que Deus opera, porque Deus quer fazer isso mesmo no meio do seu povo. Deus quer usar, irmão. É uma nação de sacerdotes que Deus tem, de pessoas que ele pode contar. Então ele olha para o profeta, e o profeta está alegre. O profeta profetiza, irmão. Ele profetiza com autoridade.
Diz a Bíblia que o altar vai se fender, o altar vai rachar. E ele, quando racha o altar, todo mundo fica com o olho aberto, olhando para aquele profeta. Aquele profeta chama atenção. Quando o rei vai falar com ele, e o rei fica com a mão pendurada, segura, não consegue voltar a mão para o lugar. Ele tem que orar para a mão do rei voltar ao normal. A fama do homem estourou no minuto. Pá! Todo mundo sabia quem era aquele moço. E ele ganha um dos maiores títulos da época. Ele ganha o título de homem de Deus. O mesmo título que pesou sobre os ombros de Elias, o mesmo título que pesou sobre os ombros de Eliseu. Agora aquele jovem profeta, pastor Davi Júnior, recebe sobre os seus ombros, recebe sobre a sua chamada, recebe no seu ministério um dos maiores títulos daquela época, homem de Deus. Todo mundo chama um homem de Deus, esteve em Betel. O homem de Deus esteve profetizando em Betel. O homem de Deus esteve falando em Betel. E todo mundo, a fama dele aconteceu tremendamente, irmão. Foi coisa maravilhosa. Quem não sonha com isso? De estar pregando e de repente ser descoberto, e de repente começar a profetizar por aí, e Deus usar tremendamente, não é verdade? Só que o problema dele não estava na pregação. Qual é, pastor, o problema desse moço? O problema dele está no caminho. Preste atenção que eu vou te falar. O problema dele não estava na hora da pregação. O problema dele não estava na hora da profecia. Sabe por quê? Porque quando eu estou louvando, quando eu estou pregando, quando eu estou profetizando, eu estou vivendo a glória daquele momento. Mas a minha situação continua depois que o culto acaba. E muitos de nós precisamos de milagre depois do culto. Quantos podem exaltar a Deus comigo nessa noite? É depois que eu prego, é depois que eu canto, é depois que eu sapateio, é depois que eu entrego profecia, que eu vou para casa resolver os problemas do dia a dia, que eu vou voltar para o meu serviço, eu vou ter que conviver com o meu vizinho, o problema está no caminho. E é onde muitos profetas estão tombando, porque não entendem que Deus não vai pegar você, e a glória que Deus te dá na hora da pregação, irmão, presta atenção nisso. Na hora que eu estou caminhando, essa glória ela tende a acalmar, a aquietar, a diminuir a sua intensidade. Com o que Deus vai contar agora? Deus vai contar com a minha fé. Porque quando eu estou caminhando, presta atenção aqui, olha, estou caminhando, vem um problema, eu não estou debaixo da glória da pregação, eu não estou debaixo da glória daquele louvor. Eu tenho que caminhar e Deus conta com a fé. Não, eu vou continuar, eu vou prosseguir. Ai, está difícil, ai, está doendo, Jesus está doendo, mas eu vou continuar. Deus está lá do céu. Vai, meu filho, vai, meu filho, vai, que daqui a pouco eu te levo numa outra igreja, você prega. Daqui a pouco eu te levo num outro ministério, você canta. Mas é no dia a dia que eu quero ver você demonstrando essa fé que você tanto prega. Deus vai contar com a minha fé. Deus vai contar com a minha determinação na estrada. Oh, quantos profetas de Deus tombando, porque quando eles começam a caminhar, eles percebem que vem luta, vem dificuldade, vem pedrada, vem tudo que vem pelo caminho. Sabe por quê? Porque na estrada Deus está contando com você, e você precisa trazer no seu coração a fé. Você precisa trazer no seu coração a determinação de chegar até o final. Aquela chamada tinha tudo para dar certo. Às vezes eu passo em alguns lugares, vejo alguns colegas de quando nós começamos, e eu fico olhando, meu Deus, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Mas eu vou ensinar uma coisa para você aqui, eu vou te passar isso. Isso é o que eu trago no meu coração, tenho buscado viver assim. Eu tenho buscado servir a Deus sem pretensões. Eu tenho buscado servir a Deus sem pretensões. O único desejo que eu quero é que Deus cumpra tudo que prometeu na minha vida, e que Ele cumpra as suas promessas, os seus propósitos. Porque quando eu vivo apenas pela fé e vou caminhando,
eu fico na expectativa de Deus para acontecer aquilo que Ele quer que aconteça, e acabou. Esse moço, o problema dele está lá no caminho. Ele termina a pregação dele. Terminou. A ordem de Deus é para frente, pega a estrada e vai embora. Nos primeiros passos, ele vai alegre. Rapaz, o que Deus fez comigo, hein? Olha ele caminhando na estrada, montado no jumentinho. Rapaz, o que Deus fez comigo? Rapaz, nunca profetizei assim. Ainda está sob o impacto da glória da pregação. Aí vai passando 1 hora, 2 horas, um dia de caminhada, e aquela glória vai intensificando. Ele já não está mais dando glória a Deus, não. Ele está só olhando para o sol. O sol está ardendo. Ai, o sol está ardendo. A Bíblia vai dizer para mim que ele, no meio do caminho, se cansa. Se você pegar o texto, você vai observar que ele para, desce do jumentinho e vai descansar debaixo de um carvalho, porque ele está cansado. Você lembra do profeta Abacuque dizendo: Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. Hoje Deus está chegando no meio dos teus anos. Hoje Deus vai te pegar no meio dessa estrada onde você está cansado. Deus vai te pegar hoje aí. Se você veio caminhando até aqui, está dizendo: Jesus, não estou aguentando, estou cansado. É hoje que Ele vai renovar tuas forças, porque o projeto de Deus é grande com você, crente. O projeto de Deus é grande na sua vida, homem de Deus. O projeto de Deus é maravilhoso sobre você. Esse moço vai cometer 3 falhas terríveis que vão comprometer a sua chamada e o seu ministério. Pastor Sérgio, que falha é essa? Que falha é essa que esse moço vai cometer aqui, que eu quero entender? Primeiro, ele vai parar. E eu vou citar uma coisa aqui para você guardar no seu coração. Não pare quando Deus manda andar. E não ande quando Deus te mandar parar. Dá para você entender isso? Não pare, mesmo cansado, mesmo debaixo de lutas, mesmo debaixo de tribulação, de perseguição. Não pare. Se dentro da sua alma vem a voz do Espírito Santo dizendo: vai em frente, prossegue o caminho, é para frente, é lá na frente que eu te quero, estou te aguardando lá na frente, vai embora. Não pare. Se você parar, você vai começar a perder o seu entusiasmo. Você vai começar a perder o gosto de vir à igreja. Você vai começar a perder o gosto de ler a Bíblia. E também não tente andar quando Deus fala: está na hora de parar. Tem para alguns que Deus fala: ó, passa o cajado. Ele não quer passar de jeito nenhum. Não, o cajado é meu. Não, passa o cajado. Não, o cajado é meu. Aí sabe o que acontece? Começa a dar errado. Ele vai profetizar e a profecia engasga. Ele vai estender a mão contra o altar, não acontece milagre nenhum. Jesus não batiza ninguém com o Espírito Santo na congregação onde ele está. Jesus não salva ninguém, e ele fica dando trabalho: pastor, não está salvando. É porque já está na hora de você entender a voz de Deus. Deus tem um propósito para cada um, no tempo para cada um, e é por isso que a igreja, ela se renova. E graças a Deus que o Espírito Santo não é um monopólio na mão de ninguém. Porque já pensou se nós dependêssemos, Davi Júnior, de alguém que tivesse todo o controle sobre o Espírito Santo para derramar um pouquinho para cada um? Eu vou derramar só para quem eu gosto. Não gosto de você, não vou derramar Espírito Santo para você não, vou derramar para ele. Imagina, graças a Deus que lá dos céus Pai olha, e ele não faz acepção de pessoas. Ele busca um coração verdadeiro, um adorador fiel. E quando ele enxerga esse adorador, ele fala: vai lá, enche ele agora, e você dispara em línguas estranhas, e acontece o que aconteceu aqui, profecia, revelação, oh, coisa gostosa. Esse culto está muito bom, irmão. Você está entendendo a voz de Deus? Esse moço vai cometer um segundo erro, que além dele parar na estrada, descer do jumentinho
deixar o jumentinho, ele vai dar ouvido para quem? Você lembra daquele profeta que perdeu a unção, que já não profetiza mais, que já não tem mais nada de Deus para dar para ninguém? Ele vai parar para conversar com esse camarada. Você sabia que tem gente largando o ministério porque está dando ouvido para profeta desviado? O problema do profeta desviado é que ele não vai embora, não, ele fica dentro da igreja, dentro da congregação onde você dirige. Ele fica lá dentro, só Deus para dar um jeito, porque ele vai olhando, aí ele pega aqueles que Deus faz promessa, tem chamada e começa. Aí, o pastor não é nada, você vê esse pastor aí, aí você que está indo, alegre, começa a parar, aí comete o primeiro, você para. Será que esse irmão está certo? Será que o que ele está falando está certo? Devo voltar para trás? Não. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não pare de ouvir. Não. Eu vou te contar uma historinha. A historinha de quando os bichos falavam. O pastor Abel que fala isso, né? Quando os bichos falavam. Eu gosto de ver o pastor Abel por causa disso. Na época os bichos falavam. Fizeram na floresta um campeonato com os sapinhos. E disseram: olha, o sapinho que conseguir dar um salto e chegar naquele galho daquela árvore é o campeão. E a sapaiada começou a pular, pula daqui, pula dali, e viram que estava difícil. Aí alguns foram desistindo de pular, foram ficando encostados, e o outro sapinho vinha correndo e pá, não conseguia, descia de novo, voltava lá atrás, pegava, e aqueles outros ficaram de branco: você não vai conseguir não, para com isso, rapaz, deixa de ser bobo, para de ficar, não, rapaz, para com esse negócio, você não vai conseguir subir nessa árvore não, é difícil, nós não conseguimos. Você vai conseguir, rapaz? Mas o sapinho vinha e uma hora o sapinho pulou e conseguiu, aí todo mundo ficou, ele subiu, gente, ele subiu. Aí rodearam o sapinho, vamos saber o que aconteceu, fala para nós o que aconteceu. Ele estava assim, aí veio alguém e falou assim: gente, ele é surdo, ele não escuta ninguém, ele não ouve ninguém. Você tem hora que você tem que fazer igual o sapinho, finja que você é surdo, não escute quem não tem unção para te passar, não pare para ouvir profeta desviado, não pare, porque o teu ministério é grande na presença de Deus. Não pare para ouvir profeta desviado, irmão. Não pare em hipótese alguma, porque Deus tem uma chamada para você, e Deus conta com a sua fé. Deu errado para ele, mas não vai dar errado para você não, mas que negócio é esse? Aí fica esses profetas nos cantos da igreja, não ora, não vem na escola dominical, quando aparece é para arrumar confusão, fica na porta. Eu já enfrentei uns profetas desses, eles ficam na porta da igreja. Você vai no culto hoje? Se eu fosse você, não ia não. Você sai de casa alegre, pastor Davi, alegre, caminhando eu vou para Canaã. Você chega na porta da igreja, está lá o profeta velho. Está cantando por quê? Não tem motivo para cantar não, rapaz. Você não está vendo o que está acontecendo com a igreja? Um dia desse eu respondi para um rapaz: a igreja é de Jesus, não é minha não. A igreja não é minha, não, a igreja é dele. E aí de quem brincar com a igreja dele. A igreja é de Jesus, a igreja é do Senhor Jesus. Você está entendendo o mistério, não está, irmão? Que eu estou sentindo, que eu estou sintonizado com o Espírito Santo aqui, eu estou tão alegre. A unção de Deus está no meu coração aqui nessa noite. Agora preste atenção aqui no que eu vou lhe falar. Esse moço vai cometer o terceiro erro dele. Ele vai parar, vai ficar de papo com o profeta velho, e ele vai tomar uma decisão que vai matar o seu ministério. Ele vai voltar para trás, ele vai desistir.
eu vou voltar para trás. Vou com o senhor. Vou caminhar com o senhor. E olha que eu já vi tanto profeta velho, irmão. Meu Jesus. Vem comigo, rapaz. Vou abrir. Aluguei um salão ali, ó. Aluguei um salão bem ali na esquina. Salãozão. Você fica lá 3 meses, daqui a pouco você volta todo quebrado. Pastor Davi Júnior, você me aceita de volta? Para com isso. Deus está olhando para você dizendo: cadê a maturidade espiritual? Ele decide voltar para trás, como alguns têm feito nos dias de hoje. Mas eu vou dizer para você uma coisa: quando alguém decide voltar para trás, olha só, ele está ignorando todos os milagres que Deus operou até ali aonde ele chegou. Para mim chegar até aqui hoje ao lado do Davi Júnior, quantos milagres Deus operou na minha vida. Quantos momentos que eu achei que eu ia morrer e não ia aguentar levantar, e Deus foi lá e operou um milagre. Quantas vezes eu parei para chorar e dizer: Deus, não dá. E Deus falou: meu filho, comigo dá. Aí agora eu vou ignorar tudo que Deus fez e vou voltar para trás? Vou ignorar os vasos que Ele usou para falar comigo e vou voltar para trás? Vou virar as costas para as promessas mais lindas que Ele me fez para voltar para trás? Quando alguém decide voltar para trás, ele está desprezando e ignorando todo o preço que ele mesmo pagou até chegar ali. Porque para viver uma chamada de Deus tem preço, irmão. E às vezes ele é um pouco puxado. Eu não deixo o profeta velho te enrolar. Porque não foi fácil chegar até ser pastor, até ser presbítero, ou até ser diácono. Não foi fácil. E você sabe que não foi. Quando alguém vem para cima de mim querendo fazer, eu falei: irmão, não foi fácil chegar onde eu cheguei. Já vi eu chorando, minha esposa chorando, meus filhos debaixo da luta. Eu não vou ignorar isso não. Porque aonde eu cheguei, foi Deus que me trouxe. Deus recanteou, manda abassumi que faz. Aí você vai ver o motivo por que ele está voltando para trás. Sabe por quê? Por causa de pão e de água. Sabe o que significa pão e água? Tudo aquilo que Deus mesmo pode providenciar se ele continuar indo para frente. Deus falou: vai, mas está faltando. Não, meu filho, pode ir, porque vai ter pão e água no meio do caminho. Vai ter pão e água, é providência de Deus para você, vai ter, não vai faltar nada. Não, eu vou voltar para trás por causa do pão e da água. Vai para frente. Parece que eu estou vendo o coração de Deus triste, vendo o profeta voltar. Deus: não, ele não vai fazer isso. Não, ele não vai fazer isso. Eu trouxe ele de Judá, rapaz. Gente, eu ungi ele lá em Judá, rapaz. Eu usei profeta para falar. Ele não vai fazer isso. E lá vem o profeta, voltando para trás, ignorando tudo que Deus fizer, voltando para trás. Sabe qual é o resultado disso? Um ministério morto, uma chamada morta. Algumas horas depois, quem passava no caminho dava de cara com um leão. O leão tem 2 significados: o juízo de Deus, porque Deus cobra quando alguém volta para trás, desiste, desanima, e a Bíblia diz aqui que ele não tem prazer nos que recuam. E representa também o próprio inimigo, que tem o projeto e o desejo de destruir seu ministério e a sua chamada. O jumentinho é aquela força que te motivava a ir pelo caminho afora. É aquele trabalho que você fazia lá na congregação, que mesmo cansado pelo compromisso você ia. Mesmo desanimado às vezes lá no seu cantinho, você pensava: não vou na igreja. Daqui a pouco você lembrava: não, eu tenho a congregação, tenho que ir lá. E ela naquela hora te ajudava a cavalgar um pouquinho mais na estrada. Desceu do jumentinho, entregou a carteirinha: pastor Davi, não quero mais ser pastor daquela congregação não, bota outro. Desceu do jumentinho. Mais à frente o povo olhava e encontrava o cadáver caído, uma chamada morta.
O leão não ataca o jumento, porque a obra de Deus não vai parar. A obra de Deus vai continuar. Se você não quiser, Deus vai dar prosseguimento, mesmo que você não queira. Sabe o que vai acontecer com o jumentinho que eu imagino na minha mente? Vai vir outro profeta no meio do caminho, e Deus vai falar: preparei o jumento, pode pegar esse jumentinho e continua, porque aquele parou, aquele não quis mais. Ei, irmão, se você parar, Deus não vai deixar a obra parar. Se você parar, o diabo não vai ver a igreja fechar as portas de jeito nenhum, porque ele não tem poder para atacar o jumentinho. Ei, mas Deus vai levantar outro que vai tocar o barco, e ele vai continuar na estrada. Ei, você está entendendo? Pergunta para esse irmão: você está entendendo, irmão? Você vai para casa abençoado hoje? Deus falava comigo quando eu orava por esta mensagem. Deus dizia: meu filho, eu quero que você valorize tudo que eu tenho feito na sua vida. Eu quero que você valorize, eu quero que você creia no controle absoluto de que eu estou na estrada conduzindo tudo, ainda que naquele momento pareça que está errado e está ruim. É Deus que vai controlando a nossa vida. Nada vai acontecer se Deus não quiser. Não vai. E nunca desistir. Não desista. Sabe por quê? Porque Deus conta com você nessa estrada. Deus conta com você nessa. Essa é uma chamada que morreu. Eu vou finalizar agora, porque eu sei que os irmãos talvez moram longe, eu não conheço aqui muito, mas eu ainda vou citar para você uma chamada que triunfou sobre todos os problemas. Uma chamada, um ministério que passou muita dificuldade, mas triunfou em Cristo. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7, no versículo 55 a 60, vai me falar de um homem chamado Estevão. Estevão se destaca na igreja primitiva, vaso. Estevão se destaca como um diácono abençoado. A Bíblia diz que ele era cheio de fé, de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo, irmão, presta atenção: quando você é ungido, você recebe um destaque do céu. Não pensa para você que você vai ficar tranquilinho tomando suco de laranja, porque a unção vai trazer destaque, e destaque traz inveja. A Bíblia diz que Estevão fazia sinais e prodígios. O moço estava trabalhando na igreja, evangelizando, curando os enfermos, pregando a palavra, e o diabo o leão já está querendo pegar ele. A Bíblia me diz que uma turba se levanta contra Estevão, arrastam, ele vai para o Sinédrio, lá ele faz a sua defesa, e a turba arrasta Estevão para o meio do caminho. Imagina você sendo arrastado de dentro desta igreja, pelos cabelos, pelo paletó, e jogado lá na rua. Imagine isso. Eu te pergunto: você voltaria no domingo para cultuar a Deus? Será que voltaria? Imagina alguém pegar e fazer essa maldade tamanha com você. Pegaram pedras para machucar Estevão. Tem hora que a gente está fazendo a obra de Deus com tanta alegria, mas tem gente na surdina com pedra na mão. Quando ele pegar o microfone, pá! Eu lembro de um irmão que falou comigo assim: pastor, eu fiquei sabendo de um irmão, e quando o senhor pegar o microfone, o fulano de tal disse que vai tomar o microfone do senhor, vai te dar um soco. Eu vou ficar aqui porque eu sou grandão. Eu falei: não precisa, não precisa.
pode sentar lá. Mas pastor, senta lá. Quando eu peguei o microfone, falei, eu quero saber o seguinte, irmão, presta atenção em mim aqui. Todo mundo pegou o microfone, olhou para mim e falei assim, olha, esse demônio que está querendo enfrentar ao Deus vivo, eu o repreendo em nome de Jesus. Deu aquele estalo na igreja, na congregação. Fiz o culto abençoado, pastor, Deus salvou. No final, o moço que ia me brigar comigo, chegou tremendo, veio tremendo. Pastor, descobri um problema. Que problema, meu filho? Eu estou com esse problema aí que vai me matar. Ele, vamos orar agora. Deus não vai deixar você morrer. Você crê? Creio. Falei, Jesus, é agora. Se o moço morrer, o outro vai vir e vai me dar soco mesmo. Mas vamos orar aqui. Oramos por ele. Ele voltou para os médicos, fez os exames, fez o que tinha que fazer. Depois eu encontrei com ele lá na Ilha São João. Falei, e aí, moço? Disse, não, pastor, estou curado. Não tenho mais absolutamente nada. Irmão, é triste quando você está fazendo a obra de Deus e alguém com pedra para querer te acertar, alguém querendo te criticar, fizeram isso, arrastaram o Estevão, trouxeram ele para, vamos pegar pedra, pega pedra, todo mundo pegou pedra e começaram a apedrejar Estevão. Mas eu fico admirado com esses versículos de número 55 a 60, porque ali está o segredo que eu e você vamos guardar para a gente chegar até o fim, haja o que houver. Enquanto davam pedrada em Estevão, irmão, a Bíblia vai dizer que Estevão olha para o céu. Pedrinha não é pedrinha não, tá, irmão? É pedra. Estevão olha para o céu. Quando ele olha para o céu, ele para de sentir as pedras. Ele começa a enxergar um ser que fica de pé para ele. Você está imaginando aí, irmão? Parece que eu estou vendo alguém pegar a pedra e falar, parece que ele não está sentindo nada. Está aí caído aí olhando para o céu. Alguém estava de braços abertos. Diz a Bíblia que ele se põe de joelho, e começa a olhar para cima. E ele vai dizer uma coisa: Senhor, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Aqui eu aprendo o segredo da minha chamada, o segredo da minha caminhada. Qual é o primeiro segredo, pastor? O primeiro segredo, irmão, é enquanto você estiver caminhando, fixa os olhos no céu. Enquanto você estiver caminhando, olha para cima. Enquanto você estiver caminhando, olha para cima. Enquanto o Senhor estiver caminhando, olha para cima, para cima, para cima. Porque quando a gente olha para cima, as pedradas a gente não sente. Fala mal, você não sente. Te critica, você não sente. Porque o que você está vendo, ninguém está vendo. Só você que vê. Aí você não consegue sentir. Você não tem tempo para sentir outra coisa a não ser a presença de Deus. O segredo de quem vai chegar ao fim é caminhar de olho para o céu, fixando os olhos em cima. Qual é o segundo segredo? Dobrar-se de joelho. Não largue a vida de oração, não largue a vida de busca. Sabe por quê? Porque quem olha para o céu, quem dobra o joelho, não consegue olhar para trás, não consegue desanimar. Sabe por quê? Porque quem dobra o joelho e está vendo o céu aberto, Deus lhe dá o direito de dar uma olhadinha lá dentro do céu, irmão. Isso fala de ter intimidade com o Senhor e ver o que ninguém vê, enxergar o que ninguém enxerga, e sentir o que ninguém sente, querer o que ninguém quer, desejar o que o mundo despreza. Mas é você e a intimidade com Deus. Olhe para cima e viva de joelho. Você vai ver, leão nenhum vai parar na frente do seu caminho, nenhum profeta velho vai te enrolar. Sabe por quê? Você vai estar cheio, e cheio até o fim, do Espírito Santo de Deus. E eu vou finalizar aqui a minha pregação, porque Estevão me ensina isto.
quando ele está de joelho, quando ele está olhando para cima, e ele começa a enxergar o céu, a força dele se renova tanto, que ele acha, sabe o que? Capacidade para perdoar. Quem olha para o céu e está de joelho, a sua força é renovada. A estrutura de Estevão, a fé de Estevão, a vitória de Estevão, ela foi confirmada pelo ato de perdoar. Isso é fundamental para todo ministério, para toda chamada. Isso é fundamental para você, igreja, para você, servo de Deus, serva de Deus. Perdoar aqueles que às vezes se põem com pedra na sua frente, aqueles que às vezes se criticam. Já falaram que eu não sei pregar, eu não estou preocupado com isso. Já me chamaram de Zé Dendago, eu não estou preocupado com isso. Eu conto isso, não é para minha glória, mas já me arrastaram uma vez para fora da igreja e chutaram a minha canela, bateram no meu bumbum, deram pescotapa na minha cabeça, me chamam de: você não é pastor, coisa, você não é pastor, rapaz, você não... Eu sabia, e Deus falava comigo: fica quietinho, não faz nada não, deixa comigo, fica tranquilo. E ele dizia: aí você está até com medo de brigar comigo. Eu falei: eu não vou brigar. Sabe por que eu não vou brigar? Porque acaba de descer sobre mim uma unção de Deus tão grande, que eu não tenho força para revidar o que você está fazendo comigo. Eu não mereço isso que você está fazendo comigo. Uma semana depois, o cidadão entra dentro da igreja, num dia de ceia, e fala com o pastor da igreja. Naquela época diz assim: pastor, eu preciso do microfone. Para que eu preciso do microfone? Chorando, pegou o microfone e disse: eu preciso pedir perdão para o homem de Deus que está aqui, porque o Senhor falou comigo que se eu botar a mão no cálice, ele vai me matar, eu vou para o inferno, eu não vou viver. Eu preciso pedir perdão para esse homem de Deus, porque eu bati nele na porta da igreja do lado de fora. O meu ministério teria acabado naquele dia se eu olhasse para ele e fizesse assim. Eu dei um pulo de onde eu estava. Falei: meu filho, vem cá. Dei um pulo no pescoço dele, abracei, beijei o seu rosto, disse: meu filho, vamos andar junto, vamos caminhar junto, vamos para o céu. Você está mais do que... eu já tinha te perdoado. Deus confirma a nossa vocação com detalhes, irmão. Não é muita coisa, é com detalhes, é com coisas pequenas que às vezes os outros acham que não tem importância. Deus confirma a nossa chamada com esses detalhezinhos. Às vezes é um ato de perdão. Deus está dizendo: está confirmado, está carimbado no céu. Esse ministério ninguém tira, esse ministério não acaba. É eu que vou levar e vou com ele até o final. Você está entendendo, querido? Você está entendendo, minha irmã? Em nome do Senhor Jesus, a sua trajetória, ela é uma trajetória comprometida com Deus. Você não é fruto do acaso, e o segredo da tua vitória está em olhar para cima e andar para frente, olhar para cima e andar para frente, olhar para cima e andar para frente. E enquanto você caminha, vai orando e vai perdoando, porque Deus vai confirmar as promessas que Ele tem na sua caminhada. Quantos podem se colocar de pé junto comigo nessa noite? Quem sabe você se enquadra dentro disso que nós ministramos aqui nessa noite. Quem sabe você está vivendo uma trajetória difícil. Quem sabe você... Gabriel vai me ajudar aqui? Você pega aí para ele, dá uma nota para ele aí, que ele gosta de louvar. Eu gostaria de convidar você. Eu sei que nós temos aqui obreiros, eu sei que nós temos aqui esposas de obreiros. Se tem alguém que sofre muito, esposa de obreiro sofre. Quem sabe você está vindo cansado, não desistiu, mas está cansado. As coisas têm acontecido nos últimos dias, dentro e fora da igreja, mas são cumprimentos da palavra de Deus, porque Deus vem buscar a sua igreja. Mas hoje eu quero orar junto com você, para nós orarmos a Deus e pedirmos que Deus renove as nossas forças. Nós não vamos descer do jumento, do veículo que nos ajuda a caminhar. Nós não vamos parar se Deus não mandar parar. Ainda que você esteja debaixo de alguma necessidade,
Durante a caminhada, Deus vai providenciar essa necessidade para você. Deus vai trazer a solução para você. Mas eu gostaria de nós orarmos juntos aqui. Eu gostaria que nós orássemos, se você desejar. Eu não gosto de forçar ninguém. Se você não vier, eu não vou ficar triste. Mas se você quiser dobrar seu joelho aqui no altar e aproveitar esse momento de unção que nós estamos sentindo, nós vamos orar juntos. Pastor, eu quero que o Senhor me ajude em oração, porque eu quero ver o trabalho fluir. Eu quero que a minha igreja cresça, a minha congregação ela vai crescer, e vai mesmo, em nome de Jesus. Eu quero, pastor, que a minha família me ajude. Eu quero, pastor, dar prosseguimento. Eu sinto que Deus tem um mistério comigo, e isso vai acontecer. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Eu vou fazer essa oração aqui com você. Depois que terminar o culto, eu não vou orar não, tá, pastor Davi? Porque a gente fica cansado. Teve um dia que eu fui numa igreja pregar, quando eu vi tinha mais de 100, assim, uma fila de mais de 100. Falei, Jesus Cristo, e orei por todos eles. Mas eu estou te convidando agora. Não é errado você vir. Aproveita essa unção que está aqui sobre o altar, e nós vamos orar. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar com você. Quem sabe alguém que está se sentindo fraco hoje aqui, vem orar. Tenha medo não, eu faço isso também quando eu preciso. Você acha que eu não peço? Você acha que eu não chego lá, pastor? Ora para mim hoje, põe a mão na minha cabeça, me abençoa. Vida de um homem de Deus não é uma vida simples e fácil. Um dia eu fui indicar isso para ser consagrado. Eu disse para ele, você está preparado? Ele, para quê, pastor? Para nunca mais viver para você mesmo. Não é fácil. Pastor, eu estou, então vamos embora. Quem sabe alguma irmã deseja uma oração? Você está enfrentando um momento de dificuldade, de enfermidade financeiro na sua vida. Você tem necessidade do pão e da água. Vem orar. Nós vamos orar. Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai abrir a porta, porque Deus tem um compromisso com a sua chamada, com o seu ministério. Não desiste. Quem sabe o milagre vai acontecer agora, depois do culto, porque muitos milagres precisam acontecer depois do culto, e Deus sabe disso. Vamos orar ao Senhor. Recebe a tua bênção nesta noite. Eu gostaria que você que está aí no banco, abraça o seu irmão aí, abraça ele assim, ó, abraça ele assim, fala, como é bom sentir a sua presença aqui, meu irmão, como é bom estar com você. Deus vai fazer milagres na sua vida, meu irmão. Não desista, não volte atrás. Deus te chamou para você ir até as últimas consequências, porque Ele garante. Quando eu vejo Jesus de pé para receber Estevão, sabe o que eu entendo aqui? Que Jesus está esperando lá no final da estrada para nos galardoar e nos abençoar. Vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós queremos te louvar. Ministramos a tua palavra conforme o Senhor pôs no meu coração. Está entregue, Senhor, para o teu povo, e eu creio que o teu Espírito tem falado aqui nesta noite. O Senhor conhece a vida de cada um, o íntimo, a alma. Quantas vezes colocamos a cabeça no travesseiro e suspiramos, se isso acontecesse, se aquilo fosse assim, se não fosse aquilo que aconteceu. Ó Senhor, nos dá força para nós prosseguirmos e não olharmos para as circunstâncias, não olharmos para o vento, não olharmos para as críticas, não olharmos para as pedradas, não sentimos isto, mas olharmos para o céu e olharmos para o propósito que o Senhor pôs para nós. Nos ajuda a orar um pouco mais, nos ajuda a ler a Bíblia um pouco mais, nos ajuda a dar golpes de perdão. Ó Deus, ao invés de revidarmos com alguma situação negativa, pudermos falar, está perdoado, porque eu sei que o Senhor vai confirmar cada vez mais a nossa chamada. Abençoe a tua igreja. Quem sabe a necessidade desse vaso, desse profeta, dessa profetisa, é o pão e a água que está faltando no caminho.
Deus ele não precisa voltar atrás para ter pão e água, porque o Senhor abre caminho aonde não tem, o Senhor abre porta onde não tem, o Senhor faz água sair da rocha e o maná cair do céu, providencia para esse profeta, para a casa desse profeta, aquilo que ele está precisando para a sua subsistência, para ele continuar o caminho, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o meu amigo pastor Davi Júnior, abençoe esse colegiado de obreiros, as congregações ligadas a esse lugar, abençoe as esposas dos teus filhos, os filhos dos teus servos, a igreja em geral, os que estão aqui, os que não estão por motivo justo. Deus, derrama a sua graça e a sua bênção, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Abrace o teu irmão nessa noite, diz para ele: recebe a vitória em nome de Jesus.